Seja bem-vindo, Caper! Você conhece os eSports? Sabe como os jogadores ganham até milhões com isso? E sabe como você ou alguém que você conhece podem participar dessa área? A resposta é relativa, mas vou falar de vários exemplos, então serve para praticamente qualquer jogo. Para entendermos um pouco dos eSports, temos que falar também dos esportes. Os esportes físicos que vêm de competições, Olimpíadas e que vemos nos mais diversos canais, nem sempre foram do jeito que são hoje. Para falar a verdade, mencionar e tentar ser um profissional e se sustentar jogando futebol, por exemplo, podia parecer até uma loucura no século XIX. Claro que já existiam pessoas que ganhavam com isso, mas além de ser muito raro, se limitavam bastante, porque os espectadores e os jogadores teriam que estar em um certo local, como um estádio ou campo, fisicamente. Assim, o nível de exposição era muito baixo, e somente com a televisão que isso mudou. Hoje em dia, não é diferente. Para os jogos, a internet revolucionou completamente a exposição e as oportunidades para os que jogam. Podemos pegar PewDiePie, por exemplo, o maior youtuber do mundo com mais de 57 milhões de inscritos. Ele vendia cachorro-quente para se sustentar antes, e dizia que o sonho dele era investir nessa área de YouTube. E começou a sua carreira com jogos, e mesmo morando do outro lado do mundo, ainda é conhecido por nós. A maior invenção do mundo não é a minha tecnologia, é a morte, pois através dela, o velho sempre dará lugar para o novo, disse Steve Jobs, no ano de 2005, em um discurso na Universidade de Stanford. Já escutou essa frase? Ela mostra que com a era digital, muita coisa mudou, pois os antigos cotidianos mudaram bastante, já que deram seu lugar para a inovação. Hoje em dia, é muito comum encontrarmos pessoas com celular na rua, por exemplo, ou até com computador na biblioteca. Todos os dispositivos da era digital mudaram bastante o jeito que vemos o mundo. Os eSports, que significam esportes eletrônicos, são uma dessas mudanças, e não inovaram somente nos computadores, mas nos celulares e consoles também. E assim, como todas as coisas que já falamos, não foi sempre assim. Vamos voltar para 19 de outubro de 1972, naquela mesma universidade, a de Stanford, que acabamos de falar, lembra? Pois é, nessa data, os estudantes da universidade tiveram a ideia de criar uma competição com aquele jogo Space War, conhece? O prêmio era a inscrição de um ano em uma revista, mas eram poucas pessoas. E só em 1980 que a Atari criou um torneio de grande escala que atraiu mais de 10 mil jogadores de todos os Estados Unidos. Daí em diante, a ideia só vem crescendo. Em 1990, os jogos online tomaram conta de vários países e do ano 2000 até agora, os torneios se tornaram globais, com jogos dos mais diversos tipos. Em 2016, a Supercell levantou dados mostrando que mais de 100 milhões de jogadores jogavam seus jogos todos os dias. Jogadores de todos os países do mundo, exceto um país, o Tuvalu. Com essa proporção imensa dos jogos, muitos jogadores podem ter o seu lugar no ramo dos eSports, certo? Mas de onde vem o dinheiro? Vou mostrar agora algumas pessoas reconhecidas nos ramos dos jogos. Mas por que pagaríamos pessoas para jogar videogame? A resposta é simples. Se um jogador tiver um reconhecimento no jogo, ele poderá ser convidado para times ou criar sua própria fonte de renda, em sites como o YouTube e Twitch, por exemplo. Além disso, ele pode ter os mais diversos patrocínios, já que empresas terão vontade de trabalhar com essas pessoas. Nesses sites, os jogadores ganham com doações, inscrições ou visualizações. Os anúncios que aparecem na tela pagam um pouco e aos poucos vão se juntando. Os torneios são bem comuns nos eSports, com prêmios incríveis, como você pode ver agora na tela. Os times que se posicionarem entre os primeiros colocados ganham os melhores prêmios. Caso você tenha interesse em pesquisar sobre os torneios do seu jogo, deixei um site em inglês que mostra alguns dos prêmios dos mais diversos jogos. Se você quer começar a se tornar um pro player e não está no topo do ranking, você deveria começar a pesquisar as melhores maneiras de começar no YouTube ou em plataformas como a Twitch com o seu jogo. Com uma audiência grande, não é necessário alto desempenho no jogo para continuar ganhando dinheiro, mas sim um público. Alguns jogos exigem a criação de times, e se você tem interesse nisso, por que não procurar as melhores pessoas que você conhece e começar um time? Não são somente os melhores jogadores que ganham dinheiro, mas sim qualquer pessoa que criar a sua forma de entretenimento. Ou seja, a melhor maneira de saber se você ganharia ou não dinheiro com jogos seria criando um canal, por exemplo. Esse foi basicamente um resumo dos esportes eletrônicos. Caso você não conheça o canal ainda, que tal clicar em um dos botões da tela? Assista aos meus outros vídeos e obrigado pela atenção.